abrir a palavra de Deus no texto bem conhecido. É o Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 1. Vamos ler o verso 12. Capítulo 1, verso 12. Quem entendeu, presta atenção aqui, amém? Todos acharam? Diz assim, ó. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade de carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Vamos descertar. Veja bem, nós fizemos uma campanha anterior, né? Maravilhosa sobre o menor dom, né? O dom de língua. E nós vamos começar a falar lá do Velho Testamento, para nós incrementarmos aqui a palavra de Deus. O que nós vamos ensinar hoje? Ensinar que quando Deus Ele criou o homem, né? O Espírito Santo, depois da queda do Lucifer, ele teve que trabalhar milhões de anos para reparar a terra, recriar ela e refazer ela inteira e sadia. Aí o que acontece? E Deus, Ele recria o jardim do Éden. E Ele põe lá no jardim do Éden o homem. Agora, não é mais mineral, mas é vegetal. Mas para Deus criar o homem, Deus, Ele falou no plural. Mas por que Deus falou no plural? Porque Deus ele é trino, por trindade, por três pessoas, para entender, né? Três seres. Ele falou, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus, Ele fez a única coisa. Tudo que Ele falou primeiro, haja, apareça, exista, mas no homem não. O homem foi uma obra especial. Deus, Ele usa a mão dele. Ele pega o pó da terra e Ele faz um ser. Ele cria o homem, mas era um boneco morto, sem vida. Então Deus assopra e o homem torna-se alma vivente. Ou seja, o espírito humano nosso é fruto de Deus. E quando Deus fala, passamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, Ele não está falando da parte física, está falando do espírito. Mas por quê? Porque nós temos de Deus em nosso ser humano, é o espírito humano. Né? O corpo foi tomado do pó. E aí, o mais incrível é Deus. Meu irmão, nós vemos que o Adão, ele ficou no paraíso mais de 100 anos. Mas todo dia, né? Era todo dia,
Veja bem o que é Deus. Deus não faltou um dia. Todo dia na virada do dia Deus estava lá. E qual que é a virada do dia? A meia-noite? Não. O homem põe a virada do dia às 6 horas da tarde. É por isso que a Bíblia fala. No dia 6 horas é 12 horas e à noite 12 horas. A virada do dia está no crepúsculo, no pôr do sol. Deus não faltou um dia. Mas um dia Deus veio e o Adão não estava lá. Pensa bem, Deus conversava com o Adão. O Adão, ele não via Deus, mas ele ouvia a voz. E Deus, ele pisava umas coisas cerca do jardim, ela quebra, né? Então o Adão ouvia os passos de Deus. Era lado a lado, caminhando, conversando. E aquele dia o Adão não estava esperando. Adão, aonde você está? E Adão está quieto. Adão, cadê você? Deus foi insistindo até o Adão responder. Eu ouvi a tua voz soar no jardim, os teus pés pisaram nas folhas secas. Fiquei com vergonha porque estou nu e me escondi. Bom, se eu falar mais nada. Mas quem mostrou a nudez para você? Porventura comeu do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. O Senhor é culpado. Foi a mulher que o Senhor criou. Ela me deu e eu comi. Presta bem atenção, Deus. Primeiro ele criou o Adão. O Adão ficou muito tempo sozinho. Aí Deus olhou. Os animais ninguém servia para o Adão, então ele fez o Adão dormir, um sono profundo, igual quando toma anestesia geral, cerrou o lado do Adão e tirou uma costela. E essa costela, ele formou a Eva. E aí passou a ser dois. Primeiro casal. Como é que foi formado esse multidão de gente que nós temos? O Adão e a Eva foi tendo filhos. Aí começou a casar irmão com irmão. Tio com sobrinho, foi misturando. Mas porque era pecado, não era. Agora é incesto. O homem pode fazer nessa vida o que ele quiser. Só que um dia ele tem que estar pronto para a coisa. E esse que é o momento. Tudo que o homem fizer, de mal ou bem, através do seu corpo, ele vai ter que estar pronto para a coisa. Agora, aí, o Adão morreu espiritual. Presta atenção, não aconteceu nada. A Eva comeu primeiro, não aconteceu nada. Aí você pergunta, mas por que não aconteceu nada? Porque a ordem não foi dada para ela. A ordem foi dada para Adão. Guarda o jardim. Vigia a tua alma. Mas de quem? Por Lucifer. É claro que ele ia atacar. Ou você acha que o Lucifer, ele aparece um bicho mais feio como o pinto? É mentira, ele parece o ser mais bonito. Não? Ele parece que ele não. Ele vem com sapatinho de algodão, devagarzinho. Ele sempre usa alguém. E o que ele usou? Serpente. Mas por que o Adão não estranhou a serpente? Porque o Adão falava com os animais. O Adão tinha 100% de intelecto. Aí o que acontece? A
serpente foi usado por Lucifer. Quando a Eva comeu, não aconteceu nada, continuou do mesmo jeito. Mas quando ela dá para o Adão, e o Adão de dentro repreendeu, não comer, ele come. Quando ele acaba de comer, acabou a paz. A morte espiritual foi a primeira que o homem sofreu. E o animal ficou tudo violento. E aqueles que são predadores começou a atacar os outros. A terra não conhecia espinho, né? Erva daninha passou a ter. O Adão trabalhava no suave, agora ele passou a suar. Sentir dor no corpo que ele não sentia. O Adão começou a envelhecer, ele nunca ia ficar velho, era jovem eterno. Aí você fala, mas o que é a morte espiritual? O espírito morreu. O homem lá no Velho Testamento, ele foi sempre dirigido pela alma. Mas o que é alma? Cinco sentidos. Tato, paladar, audição, visão. É o cinco sentidos que nós temos. Essa é a alma. O espírito ficou neutro, não mandava mais, ele morreu. Morte espiritual. O Adão veio morrer fisicamente mais tarde, com 930 anos. Aí, no jardim do Éden, o homem era o senhor do diabo, o diabo era o escravo. O homem, ao fazer isso, ele pega toda a autoridade que Deus deu, dominar a terra, dominar o mar e dominar o ar. E ele passa a ser o escravo e o Lucifer passa a ser o Senhor. Agora, o homem ia morrer fisicamente. Veio 3 mortes: espiritual primeiro, a física depois e a morte eterna. Então, agora o homem estava banido de Deus, distante, estrangeiro, longe de Deus. O Adão morreu, todos morreram. O Adão pecou, todos pecaram. O Adão estava destituído da glória. Todo homem está destituído da glória de Deus. E até Jesus vir, o homem era morto espiritual, pecador. Aí você fala, mas que é? Por isso que eu não gosto de pregador que chega aqui e fala, nós somos pecador, meu irmão. Então você não vai para o céu. Por quê? Porque o pecador está debaixo da maldição do pecado de Adão. Ele é escravo do pecado. Ele não está liberto, não foi liberto pelo Cristo. Aí você vai falar, não, mas o Abraão tinha vida com Deus. Era morto espiritual. O outro não. Mas agora você pode falar, não, eu vou falar, era tudo morto. Eles não tinham vida espiritual, o espírito continuou morto. Adorava a Deus na carne, na força e na vontade. E tem gente que não tem vontade de adorar a Deus. Esse é o problema. O Espírito Santo, mesmo quando Deus tirou Israel do Egito, fez a arca da aliança, o Espírito Santo estava na sombra dos 2 querubins, sentado. O que acontece? Deus, aleluia, meu irmão, Deus, o Espírito Santo está sentado lá, o homem, ele não podia ver o Espírito Santo. Ninguém podia tocar na arca, a não ser o levita. Quando alguém tocasse na arca sem ser levita, era queimado vivo, caía morto, como os atos, quando tocou para segurar, porque estava errado. Antes era ritual, não era para carregar a arca em boi, era
Ela tinha 4 varais para carregar no ombro, 4 levitas. Estava errado. O boi deu solavanco, ele levou a mão para segurar, foi queimado instantaneamente, morreu. É assim que acontece. O Espírito Santo ficava errado. O homem estava morto. O homem não tinha vida com Deus. O espírito dele continuou morto. Até o João Batista, que foi o último profeta da velha aliança, aquele que pregou que Jesus vinha após ele, que ele não era digno de desatar as correias de sua sandália, carregá-la, o espírito dele era morto. Mas como que eles andavam por alma? E até Jesus dobrado, todo mundo lembra. Pastor, mas o João era o anjo do apóstolo do amor, mas lá no velho. Mas claro, ele estava no velho. Até dobrado era velho. Até dobrado era velho testamento. Eles só nasceram depois que o Cristo ressuscitou. Aí o seio de Abraão, o diabo tinha a chave do inferno. O que é a chave? É a grade. O abismo, a grade, abismo é simbólico. Aí o cara fala, não, mas tinha um abismo, não tem abismo nenhum. É simbólico. Quando tem um abismo, não tem jeito de você passar do outro lado. E quem está do outro lado passa para cá. Quem morreu perdido é perdido. Quem morreu salvo era salvo. Né? Como que ele era salvo? Ele não tinha salvação, vai. Mas ele ia para o seio de Abraão. O diabo pegava ele, abria a chave, trancava lá com Abraão. O paraíso era ali agora. Aí a pessoa falou, não, mas parar, você acha que parar porque é paralelo, o mundo paralelo. Ou você acha que não tem outra dimensão? O reino espiritual é outra dimensão. E nós só entramos no reino espiritual, atravessando essa dimensão que tem que ser pela fé. Presta atenção. E Jesus morreu, deu brado, conquistou tudo de volta, devolveu a vida como tinha perdido com Deus. Agora está feito, mas ainda não tinha acontecido. Ele deu, Tetelestai, está feito, eu fiz tudo que o Senhor mandou. O homem não precisa fazer nada, ele não precisa pagar o preço, é só crer naquilo que eu fiz. Ele tem tudo. E o que aconteceu? Desceu para o inferno. Falou, mal Cristo desceu para o inferno. Desceu, ele era homem. Ele era homem aqui. Desceu para o inferno também, todo homem. Mas mesmo aquele que acreditava em Deus, até o Cristo desceu. Só que quando ele chegou lá, a palavra de Deus cumpriu. O diabo feriu o calcanhar dele, foi a morte de cruz. Mas agora, meu irmão, é vencedor. A vergonha que ele passou, o vitupério dele, ele se expôs para tudo quanto é ser do universo, para a morte, para o diabo, para o pecado, para a doença. Ele se expôs, mas agora ele é vencedor, ele desce. Os demônios correu, deixou Lucifer sozinho. E ele falou, você vem cá que eu vou pisar na tua cabeça. Me devolve a chave da morte e a chave do inferno que está em seu poder, porque agora me pertence. Ele pisou na cabeça do Lucifer e ele dá um brado dentro do inferno que estremece. E ele grita, é-me dado todo o poder no céu, na terra e dentro do inferno. Todo o poder. Ele prega primeiro. Os espíritos desobedientes do dilúvio, presta atenção, os espíritos do dilúvio estavam perdidos, ele prega, não para salvação, mas para falar que lá no juízo, ele vai estar sentado no trono branco para julgar que ele é o Senhor.
Ele vira para o seio de Abraão, abre a grade e diz assim: vocês estavam me esperando, eu cheguei. Chegou a remissão de vocês. Eu sou o remidor. Levou tudo para o paraíso que está debaixo do trono de Deus agora. Aí eles estavam lá e ele falou: olha, eu ressuscitei. Jesus ressuscitou. Aí eu Tomé falou: não acredito. Né? Primeiro culto dele. Ele estava tudo trancado no cenário com medo judeu. Aí, trancado lá, domingo, né? Dia do Senhor, domingo, Jesus aparece. Não aparece como? Estava tudo trancado, como que ele entrou? Materializou lá dentro. Ele não falou outra coisa, ele falou: paz seja convosco. Recebei o Espírito Santo. Agora vem a palavra. João, do capítulo 20, do verso 20 ao 22, está escrito essa passagem. Meu irmão, nós pregamos a campanha sobre o menor dom. Qual que é o menor dom? A língua. Ele é o último dom. Mas por que ele é o menor dom e é o último dom? Ele não serve para nada. Mas por que ele não serve para nada? Ele não edifica ninguém. Ele edifica quem está falando aos outros, não. Ele é sinal, mas não edifica ninguém. Então o dom de misericórdia do Pai é maior que ele, que o Pai dá é maior. Porque se o Marcelo estiver passando fome, eu vou lá e trato dele, eu edifico ele. A língua não edifica ninguém. A língua edifica só a pessoa que está falando. Por isso é o menor dom, né? Explicando a campanha passada. Lá no Velho Testamento, o Espírito Santo atuava com 7 dons. 7. Agora tem 9, porque o Cristo trouxe mais 2. Mas eu pergunto para você: Jesus trouxe, mas a língua fluiu nele? Não. Ele nunca falou em língua. Como homem, não. Ele interpretou língua, não. Eu prego um monte de asneira dessa que tem pregando aí. Mas falando por que a língua é importante. É o menor dom, mas não estraga no reino espiritual. Agora, dom é sopro. A Bíblia fala que o Espírito Santo vinha sobre o profeta, né, para profetizar. E o ministério do profeta, quem dá é Jesus, né? Ele nasce. Presta bem atenção. O Espírito Santo estava na arca, ele vinha para falar, vinha sobre, ele voltava. Mas como que ele voltava? Voltava para lá, acabou. Ele dava proteção dada. Os homens especiais, que são 5. Né? Os outros não tinham proteção. Aí o que acontece? Jesus vem e faz tudo. E aí ele assopra. Receber o Espírito Santo. Como é que foi para o homem receber vida mesmo? Deus não teve que assoprar? O homem tornar a alma vivente, tornar o espírito humano sentar aqui. Foi muito bom. Mas aquilo não tinha sido baseado com o Espírito Santo, mas ele fala receber o Espírito Santo, e foi a primeira coisa que ele falou. Ele saudou e assoprou e disse: recebei o Espírito Santo. É falar em língua? Não, meu irmão. É o novo nascimento. É o Espírito Santo assentar no meu espírito. Quando o Espírito Santo ele fez isso, todo aquele que crê no coração o que o Cristo fez e acabou, confessa
que Ele é o Senhor da sua vida, ele recebe a salvação. Recebe como o Espírito Santo vem e assenta nele. Assenta nele no Espírito dele. O Espírito Santo começa a regenerar o espírito humano que estava morto. Ele ganha vida agora. É por isso que ele assoprou vida, porque vida com Deus. O batismo com o Espírito Santo vem mais tarde. Mas presta atenção. Tudo é falta de prestar atenção. O que Jesus fala mesmo? Ficar em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestido do poder. Está falando de salvação? Não, ele está falando de poder. Quem que é o Salvador? Jesus. Ele já salvou eu, salvou você há quase 2000 anos atrás. Ao brado que ele deu. Ele é o Salvador. Por isso está escrito na Bíblia: nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pronto. O que ele estava? Ele está falando que disse, não, ele está falando, olha, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia, foi 10 dias depois que ele subiu, ele batizou com o Espírito Santo 120 pessoas. Mas ele falou assim: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer como? Sobre vocês. O dom é sobre. O dom não está dentro. O dom não salva ninguém. Eu já expliquei um monte de vezes. Dom é para curar o corpo, para sarar o corpo, ajustar o corpo, ligar o corpo. Quando alguém está enfermo como? Quando alguém está querendo desviar, quando alguém está olhando para o pecado, quando alguém está lá tremendo igual a vara verde. O dom é para ajustar, o dom é para sarar, o dom é para ligar o corpo. Não é para exaltar, e não tem salvação, não tem como. Não tem. É 23 dom. O dom não salva. Nem de língua e nem de língua, principalmente de língua, que é o menor. Agora, o Paulo fala assim para a igreja de Corinto: nenhum dom tem faltado para vocês. Vocês têm todos os dons. Quando ele está falando de todo o dom, ele está falando dos 23, os 9 do Espírito Santo, os 9 de vocação do Pai e os 5 ministeriais. Era irmão separado? Era, mas era completo. Mas depois que o Paulo fala: eu não posso tratar de vocês com uma comida só. Por que eu não posso? Porque vocês são bebês. Vocês precisam do leite genuíno ainda. Vocês não cresceram. Se eu der uma comida sólida, eu mato vocês espiritualmente. Eu tenho que tratar de vocês com leitinho. Nenhum dom falta para vocês. Vocês têm todos os dons, mas vocês é bebê. E o problema é que tem uma palavra grega, tecnó e ruios. O que é tecnó? Bebê. O que é ruios? Homem maduro. Quando eu falo maduro, eu estou referindo também a mulher. E aí Jesus fala assim: quando o herdeiro for de menor, ele não pode receber isso. Ele é dono dela, mas ele não pode apropriar dela, porque ele não tem data estabelecida, que foi determinado pelo pai que deixou para ele, seja o avô que deixou com tal idade. Ele vai tomar posterão, mas enquanto isso, quem toma conta é os curadores, tutores. Não é dono da herança. Mas como que a gente se torna dono da herança? Só quando a gente se torna homem maduro e mulher madura. Largar de ser bebezão na fé. Qualquer coisa, querer largar do Cristo, qualquer vento despencável ou não. Nós temos que ser firme e forte. Está vendo a condição de igreja política? Tem todos os dons, mas são bebês. Vocês não têm herança. Vocês não apropriou da herança ainda. Quando nós vamos olhar para todas essas
Hoje nós vemos condição agora, mas por que nós estamos pregando isso? Porque os homens têm pregado mentira. Esse é o problema. Que o selo do Espírito Santo é você ser batizado em língua. É mentira, meu irmão. Dom está sobre. Mas quem é que está sentado aqui dentro? É quando ela soprou. Receber o Espírito Santo. E aqui é quando crê no coração, confessa com a boca que Ele é o Senhor da minha vida. O Espírito Santo senta. Batismo com o Espírito Santo vem depois. Libertação só vem mais tarde, mas salvação é imediato. É imediato quando nós temos, nós recebemos. Mas como é que nós vamos ser libertos? Pela palavra de Deus. É por isso que nós temos que ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: a fé vem por ouvir a mensagem da pregação do Cristo, da palavra do Cristo. Como é que você vai ser liberto se você fica na sua casa, se você fica vivendo igual ao mundo? Transforme a sua vida, porque Jesus vai voltar. E cadê o Espírito Santo na sua vida? Glória a Deus. Não, meu irmão, mas o selo do Espírito Santo é pela língua. Tem pessoa que é chamada canela de fogo, tanto homem como mulher. Fala a língua, fala que é estranha mesmo. Porque quando morrer precisa de 2 caixão, um pro corpo, outro para a língua, porque só sabe maldizer os outros e falar mal da vida dos outros e olhar para os outros, mas não olha para si mesmo. Nós temos que pregar forte, irmão Marcelo, porque é mentira. E o que nós temos que bater? É na autoridade. Não é só secular, não, é dentro da igreja. Dos outros ministérios que estão pregando mentira para os homens. Aí um coitado chega na igreja, parece que está carregando o mundo. E aí fica ensinando a imitar o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, ninguém precisa ensinar a imitar. Esse que fala irmão, não, meu irmão. Quando alguém recebe o batismo com o Espírito Santo, é Jesus que batiza ele. Aleluia. Glória a Deus. Tem que olhar a hora, porque a gente prega transpirado. E aí a hora vai embora. Nós vamos falar um pouquinho, preste bem atenção. Por que os homens ficam falando isso? Não, mas o tija que ele está falando é a sua vida, é a sua maneira de viver. Tá certo? Não é viver igual ao mundo, não, tem que viver igual ao cristão. É diferente a coisa. Você tem que ter mudança de vida. Mas o que é o novo nascimento? É quando o Espírito Santo senta aqui e muda. É igual um irmão, uma irmã que faz tempo que vê esse testemunho. Aquele homem falava mal da igreja, ele falava mal dos pastores, ele falava mal mesmo. Ele não gostava, é crente. E um dia a mulher foi procurar, ele ficou meio beijudo dele, deixou ela ir, mas contra a vontade dele. Mas daí ele começou a observar que a mulher estava diferente. Mas por que ela estava diferente? Porque antes a mulher tratava ele como um cachorro. Agora a mulher começou a ir no escuro, ele chegava em casa, a casa estava limpa, a janta estava pronta, ela punha no prato para ele. Ele falou, mas está acontecendo coisa diferente. Mas foi depois que ela começou a ir naquela igreja, eu vou lá também. Ele foi converteu, pô. Mas por que isso aí? Porque chama atenção. É igual o presbítero um dia, ele começou a observar quem? O pastor Adalto. Alguém chama atenção, a mudança de vida, a maneira. Deus, aleluia. Está entendendo? A maneira de nós vivermos é que o Espírito Santo está em nós. Eu nunca esqueci do reverendo João Batista Guimarães da CPP, depois que é CPI. A irmã falou, não, pastor, aquela lá está na doutrina. E aquela lá não. Eu falei, mas por que você está falando que a irmã não está na doutrina? Ela corta o cabelo, ela usa calça, ela usa joia, pastor. Ela rapa a perna, braço. E a outra, por que a outra
outra está na doutrina de Satanás, porque a outra, ela só usa vestido, saia, ela não pode cabelo, ela não usa joia, não usa maquiagem. Pastor lembrou muito bem. Aquela ali que você está falando que está na doutrina, ela é uma fofoqueira sem vergonha. Fala da vida de todo mundo, fala mal de todo mundo. Caloteira, não paga os outros. E aquela que você está falando que não está na doutrina, aquela lá é morosa, não fala de ninguém, ela ora para os outros. E não é caloteira, ela paga certinho. É aí que está o engano. Porque os homens ensinam mentira. Ou você muda, ou você não vai entrar. Por que não vai entrar? Porque o Espírito Santo não vai ter você. Você não pode viver igual o mundo vive. Tem que ter mudança de vida. Tem que ser nova criatura. É isso que a Bíblia fala, nova criatura. Deixar de ser o velho Adão e ser o novo. Mas está com o velho Adão, o mundo violento, assassino, rouba, mata, faz falcatrua, mas você não. Você tem que ser diferente, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Assim que as coisas acontecem, nós estamos falando. O novo nascimento, é o Espírito Santo assentado aqui dentro. É João 20, 22, batismo com o Espírito Santo. Os irmãos da lei, foi no dia do Pentecoste. E o gentil foi na casa de Cornélio. Está entendendo? Veio depois, porque é dom. E o dom está solto. Como é que eu vou herdar lá o Jesus vai olhar se o Espírito Santo está sentado aqui? Não vai falar em língua não. Mentira quem está pregando isso aí. É o novo nascimento. Eu quero ver a sua maneira de viver. Teve gente que já passou aqui dentro. Queria ser pastor, os outros não julgam, eu não. Porque é mentiroso, fofoqueiro. Não honra o pai, não honra a mãe, meu irmão. Você acha que eu sou doido? É de ungir uma pessoa dessa, é para o ministério, jamais. Eu posso ter errado alguma vez, mas não desse jeito, porque eu tenho que olhar, cadê a mudança de vida dele? Faz falcatrua? Não, mas isso aí não serve. Errar nós erramos, mas nós temos que ser diferentes. É igual meu irmão, morreu, mas não valia nada, não prestava, era uma tranqueira, um bandido. Trocava tiro com a polícia, roubava café, roubava banco, conheceu o Brasil inteiro, mas era bandido, ovelha negra da família. Jesus não poupa ninguém. Ele saiu uma vez, primeira vez, eu veio falando que ia tirar ele. Continuou no crime, fez coisa errada, feia. Aí naquele portão, estava lá. O portão tem lá em casa, não era ainda, não era na Somara. Meu irmão, olho a olho. Eu tirei você daquele lugar. Não é para você andar no erro e nem na mentira e fazer o que você está fazendo, pois você vai voltar para lá. Foi pouco dia que estava trancado de novo, porque Deus ele não mente. Posso ter minha falha, porque sou ser humano, todo mundo tem. E perfeito é só Deus. O Cristo era homem, mas ele era maduro, outra coisa. Enquanto ele não chegou nos 12 anos, ele não sabia nem que ele era filho de Deus. Para ele era uma criança normal com 12 anos. Ele ficou sabendo que é filho de Deus. O José, a Maria cuidou dele. Né? Ajudou ele. E depois ele foi carpinteiro. Quando olhava era um homem normal. Mas aos 30 anos, quando ele batizou, foi no Jordão. E depois foi lá para o deserto, jejuar 40 dias, 40 noites. Já não era um homem normal, agora era o Messias que estava voltando. Não era um carpinteiro. Nós temos que mudar. Eu falei que nós vamos santificar a nossa vida. Cara, que nós vamos orar, meu irmão.
O menor dom foi o estado danado. Agora tem uns dons muito maiores aí dentro. Tem 23 dons, um você vai ter, você tem até mais. Né? Mas é importante nós orar. Ah, mas eu não falo em língua, não tem problema. Se eu falo em língua e não falo, eu sou salvo porque ele está sentado aqui, não é o dom. Ah, não, mas é o irmão batista, o irmão presbiteriano não fala, mas também é salvo. Por que é salvo? Porque é o Espírito Santo que importa estar sentado aqui, não é falar em língua. É claro que é bom falar em si, eu falo variedade de língua. Eu oro 6 horas falando em língua. Não é isso que nós estamos falando, meu irmão. É porque foi um estado, está na hora de orar para brecar a força do mal. Tem que voltar a orar, falar em língua, buscar o batismo do Espírito Santo, para brecar os espíritos contrários descer. Está entendendo? E quando você estiver diante do trabuco, você sabe que você falar em língua, a bala não sai. Ou então fazer igual o pastor Marco Pereira: sai em nome de Jesus, que não sai também. Amém? Vamos orar. Cadê minha assistente? A mensagem vai ser daqui para lá mesmo, é para bater, para pregar forte. É muita mentira em cima do povo. O povo de Deus está parecendo pior que o do mundo, está carregando peso, mas por quê? Daí quer usar um negócio como é que fala lá? Um cascalho. Esse que é o problema. Não é que eu estou falando que você não tem que ser submissa, não é isso não. Jesus falou: dai a Deus, que é a Deus dos céus e da terra. Não vai Deus não. Ajudar a Deus não. Eu estou falando, que os caras ficam aí pregando só por amor para as caras. Faça voto, isso é mentira, meu irmão. É mentira. Eu aconselho a sua vida, viu? Não é, você não vai cair no. Não, mas tem um negócio da China, então deixa para lá. A China é longe. Isso aqui não vai funcionar comigo. Está entendendo? Ah, mas estava barato. Mas depois eu tenho um problema com a lei. Não é não? Então nós temos que saber viver. Ser sábio. Amém? Ele é fiel para fazer tudo. E quando você orar, se você não tem um dom, ele vai usar o outro que tem. Mas você vai receber o seu milagre. Chama o Eco Mará.